Mas quando uma coisa vem de Deus, ela nos traz quietude, ela nos faz pessoas centradas. Quando a gente tem um pensamento que é de Deus, esse pensamento traz a gente para dentro da gente mesmo. Não para a gente ficar introspectivo, mas para a gente ficar centrado. Toda pessoa que vai lutar, ela tem que tomar uma posição de boa base, não é? Quando eu fazia esgrima, eu lembro que uma das coisas que a gente aprendia logo no começo é que a gente tinha que aprender a sentar sobre os próprios quadris. Como assim? A gente assumiu uma posição que, apesar de estar em pé, é como se a gente estivesse sentado. É uma posição assim um pouquinho estranha, mas é a melhor posição para quem luta, para quem tem uma espada ali na mão, para quem faz esgrima, porque ela dá estabilidade, você não cai com facilidade. Se você aponta a espada, ela fica certinha. Você precisa tomar uma posição de boa base. Quando uma pessoa luta, não é? Principalmente essas lutas orientais, como karatê, como judô, essa pessoa ela precisa assumir uma posição que seja uma posição firme, porque senão o adversário vem e a derruba. Um pensamento de Deus no nosso coração é um pensamento que nos chama e nos dá uma boa base para a gente não cair. Nós ficamos firmes, nós ficamos centrados. E aí a gente percebe pelos frutos que aquele sentimento, que aquele pensamento, aquilo veio de Deus. A angústia, ela é o elemento do maligno, assim como a paz é o elemento de Deus. Assim como você nota, aonde você está, que existe ali algo de maligno, quando o seu coração fica apertado dentro do seu peito, quando você fica o tempo inteiro pressentindo que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, assim como você tem certeza de que há algo ruim ali, por essa angústia que vai tomando conta do seu coração, a gente também encontra a presença de Deus, aonde a paz se estabelece. Onde entra a paz, onde está a paz, a gente logo nota, Deus está aqui. E é uma paz diferente. Não é aquela paz sepulcral, aquela paz de morte, não é? Descanse em paz eternamente. A paz de Deus não é assim. Às vezes a paz de Deus é uma paz até inquieta, mas não é uma paz angustiada. A paz do mundo é uma paz angustiada, porque ela está sempre à espera de que a paz acabe. A paz que o mundo muitas vezes estabelece, a gente vê aí. Às vezes é uma paz que faz mais medo do que a guerra. Que você está vendo a guerra acontecendo, você sabe ali os limites do combate. Mas às vezes cessa o combate para ser retomado lá na frente. E às vezes é retomado com mais violência. Então, enquanto se espera aquela luta, o coração fica angustiado, não fica em paz. Paz não é um intervalo entre uma guerra e outra. A paz de Deus é paz em meio à luta. É paz no meio dos conflitos. É paz na tribulação e depois da tribulação. Mas é paz. E se a gente a tem dentro do nosso coração, nada nos derruba, porque a gente está numa boa base. Estamos firmados. A gente pode lutar sem medo. O que fazer para alcançar essa paz, meu Deus? A palavra do Senhor está nos ensinando hoje. Domine a sua língua, começando por romper com a mentira. Porque romper com a mentira é fechar a porta do coração para a angústia. Romper com a mentira é romper com o pai da mentira. Quem deixa de mentir, rompe com Satanás. Quem deixa de mentir, fecha as portas para a ação do maligno. E é preciso resistir à tentação das pequenas mentiras. Porque a mentira ela não começa grande, não. A mentira começa por coisas pequenas. Só que uma coisa puxa a outra. Você viu a comparação que esta palavra faz? Mede o tamanho da chama com a floresta que a chama incendeia. Nesses tempos assim mais acalorados, você vê um toquinho aí de cigarro que a pessoa joga no meio do mato, causa um incêndio terrível. Uma garrafa que você joga ali, quebrada,
que aumenta a intensidade da luz do sol, que funciona como uma lente, isso causa um incêndio. Às vezes é um focozinho de luz do tamanho da cabeça de um alfinete e incendeia, se brincar, incendeia uma cidade inteira. Compara as duas coisas e aí você vai ver. A mentira, às vezes, ela começa pequenina, mas as desgraças que ela causa são irreparáveis, gente. Por isso é importante a gente resistir à tentação das pequenas mentiras e dizer sempre a verdade para o nosso próximo. Tem coisas que é verdade, você não deve ficar dizendo, porque nem tudo precisa ser dito. Você tem o direito a reservar o seu coração e reservar a verdade também para com quem você quer compartilhá-la. Mas existem coisas que precisam ser ditas e algumas precisam ser ditas de maneira verdadeira. Assim como é um direito seu não dizer certas coisas, também tem coisas que nós não temos o direito de calar. A gente vê que uma pessoa está indo na direção da morte, do erro, e ficar calado é uma das mentiras mais cruéis, mais egoístas, mais covardes que existem. Tem hora que o silêncio nosso mente. E Deus vai nos dar sabedoria para nós sabermos o que nós devemos falar e o que nós devemos calar. Mas naquilo que nós precisamos nos manifestar, nos manifestemos com a verdade. Até a palavra do Senhor, ela nos diz que há momentos em que, diante de uma circunstância, a gente pode até se irar, mas nós não podemos nos deixar dominar pela ira. Porque toda pessoa que se deixa dominar pela ira, ela fica cega e ela cai na mentira. Você já viu que no momento que a gente fica tomado de raiva, parece que a gente enxerga com uma clareza espetacular. Na hora da raiva a gente tem certeza de tudo. Tudo está muito claro para nós, não pode ser diferente. Quando passa a raiva, a gente percebe que nós estávamos cegos. Então, para que a gente não seja escravo da mentira, você pode até se irar, porque a ira é um sentimento. E às vezes um sentimento justo diante da injustiça que foi cometida. Fizeram injustiça contra mim, eu me irei. Um direito meu. Eu vi uma injustiça sendo cometida e fiquei irado. É um direito seu. Irar-se é um sentimento. Mas o que você vai fazer tomado de ira? Isso pode levar você ao pecado. Tomado de ira, você pode cometer um crime. Por isso a palavra do Senhor nos fala: podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Mas veja, é difícil a gente não pecar depois que a ira dominou o coração. Jesus diz para nós até diferente. Ele diz: aprendei de mim que sou manso. Ele não diz: aprendei de mim que sou irado. Aprendei de mim que sou manso. Porque nosso Senhor sabe que depois que a pessoa está tomada de uma paixão, e a ira é uma paixão, ela fica descontrolada. São Francisco de Sales, o santo da doçura, ele dizia para os seus amigos, dizia para os seus companheiros, para os seus discípulos, ele dizia: nunca vos irriteis, nem mesmo abrais a porta à ira, por qualquer motivo que seja. Porque se ela entrar em vós, já não poderemos expulsá-la, nem dominá-la quando quisermos. Conselho do santo da doçura é: não abra a porta do coração para a raiva. Eu tenho o direito de sentir raiva? Tem. Mas será que você vai conseguir se dominar depois que a raiva entrou no seu coração? E o santo que está te dizendo isso, não pense que o nome dele, o título dele é Santo da Doçura, porque ele era a mais amena de todas as pessoas. Contrário. São Francisco de Sales tinha um temperamento terrível. E por que era o Santo da Doçura? Porque aprendeu a se dominar. Era uma pessoa nervosa, irritadiça, mas se deixou dominar pelo Espírito Santo e de tal maneira converteu até o próprio comportamento, que sendo uma pessoa irritadiça, sendo uma pessoa facilmente irascível, tornou-se um homem conhecido pela sua doçura. E ele vai dando as dicas do que nós devemos fazer para vencer a ira. Então, primeiro,
Dicas assim bem concretas para o seu dia de hoje. Se acontecer alguma coisa que deixar você irritado, primeira coisa que você deve fazer, afaste imediatamente essa irritação, desviando a atenção para outra coisa e se calando. Tem hora que você vai estar diante de pessoas e às vezes a pessoa diz uma coisa que te irrita. Ou pode ser até que a própria pessoa te irrite. Desvia a atenção para outra coisa. Você está ali, está ouvindo, não fica fazendo de sonso também não, porque senão o outro é que fica irritado, né? Escuta, mas desvia a sua atenção para uma coisa boa e se cale, porque se você está irritado, tudo aquilo que você falar vai ser uma fonte, vai surgir de uma fonte amarga. Aí, em vez de você dar glória a Deus, você acaba amaldiçoando aquela pessoa que é a imagem de Deus, com as palavras que você vai dizer. Então, no momento da ira, desvia a atenção para outra coisa e olha, boquinha calada. Tá certo? Segunda coisa, recorra a Deus. A quem pertence colocar o coração em paz. Você viu aqui o apóstolo falando, né? São Tiago dizendo: o homem domina os peixes, domina as aves, domina os animais que correm sobre a terra, mas ninguém domina a língua. Nenhum ser humano domina a língua. Quem é que domina a língua da gente? O Espírito Santo. Então, no momento da ira, recorra a Deus. Ele é quem vai colocar o seu coração em paz, porque se o seu coração não estiver em paz, a língua não fica calada. A língua só se cala se o coração é pacífico. Então, recorra a Deus no momento que você precisa. Terceiro, se a ira por um momento de fraqueza já pôs os pés dentro do seu coração, é preciso você se esforçar para você se acalmar e depois, com toda humildade, você fazer gestos de mansidão com a pessoa com quem você se irritou. É preciso fazer isso. Você ficou irritado, você ficou nervoso, ela entrou no seu coração, você até manifestou uma pontinha de raiva. Então, faça de tudo para se acalmar e apague esse fogo, fazendo com a pessoa um gesto de mansidão. E depois, olha, reconcilie-se o mais rápido possível, de uma maneira sábia, não é? Porque Deus ele vai nos mostrar o momento certo para que a gente possa também estabelecer um laço reatar o laço de amizade com a pessoa, se reconciliar com ela. O momento da agitação, do nervosismo, não é a melhor hora para a gente tentar se reconciliar. Ali é hora para a gente se acalmar. É hora para a gente se calar. É hora da gente fazer um gesto de paz. Mas conversar sobre o assunto, retomar a amizade, deixa para depois, quando os ânimos estiverem calmos. E assim, por atitudes como essa, nós vamos tirando todas as chances que o diabo tem de semear as discórdias e criar inimizade entre nós. Quando nós fazemos isso, nós vamos, com a água do Espírito Santo, apagando todo o fogo de inferno que é atiçado na nossa vida pelos maus pensamentos, pela língua. A ternura, o amor, a humildade, elas têm uma força maravilhosa para ganhar o coração das pessoas.